Olá! Continuando uma série de vídeos sobre política e evangelho, né? Eu quero primeiro cumprimentar os meus inscritos e aquelas pessoas que estão me visitando no canal, né? Que sejam todos muito bem-vindos. E eu estava falando no vídeo passado sobre uma escritura que se encontra no livro de Mórmon, em 2 Nef, capítulo 28, versículo 16, que fala: ai dos que afastam de si os justos sem motivo e injuriam o que é bom, dizendo que não tem valor. Esse primeiro trechinho, né, que é o que eu estava comentando no vídeo passado. Existem muitas coisas que hoje nós vemos como políticas públicas, né, de inversão de valores. E eu estava dizendo no vídeo passado que nós, a maioria dos que têm valores morais, precisamos fazer um pouco mais de barulho, precisamos fazer com que a nossa voz seja mais ouvida. Por quê? Porque essa inversão de valores diz, né, a Escritura, né, que é quando estivermos completamente amadurecidos na iniquidade, então pereceremos. Se nós permitirmos que a nossa sociedade seja degradada, né, isso vai nos trazer as consequências que estão preditas nas Escrituras. Então, em várias coisas, nós vemos que uma minoria tenta impor os seus valores, ou a falta de valores, para uma maioria muito silenciosa, muito pacata, muitas vezes muito omissa, muito apática a tudo que está acontecendo, né? E eu posso citar várias coisas que estão acontecendo, ou seja, a tentativa de aprovar a descriminalização do aborto. Então, quer dizer, matar um bebê dentro da barriga da mãe não dá nada, né? O nosso Supremo Tribunal Federal simplesmente foi lá e disse que matar um bebê, cometer um aborto até os 3 meses de gestação não é crime. Quer dizer, matar uma vida não é nada, né? Qual é o papel de nós, cristãos, nós que temos valores, qual é o nosso papel, né, em dizer que a gente não apoia esse tipo de coisa? Nós precisamos fazer um pouco mais de barulho, de eco, de demonstrar nossa indignação, né, para que a gente possa reverter esse quadro de degradação moral, né? Quer dizer, essas tentativas reiteradas de introduzir a sexualidade dentro das escolas, de tentar erotizar as crianças, né? Qual é o papel que nós, que temos valores, possuímos? A gente precisa fazer um pouco mais de barulho, a gente precisa demonstrar um pouco mais a nossa indignação. Nós precisamos nos organizar para que a gente possa dizer, olha, um basta, né? Quem vai dizer, quem vai conversar sobre sexualidade é a família, né? Esse é o papel da família, né? Existe uma minoria barulhenta que diz que os filhos pertencem ao Estado, que é uma coisa, que o Estado o que é? O Estado é um governo, o Estado não é nada. O Estado é uma abstração. A família é real. A família quem é? É o pai, é a mãe, é aquele que ama a criança. Com exceções, claro, existem as exceções, a gente sabe, aqueles aberraços, mas de forma geral, né, bastante expressiva, os pais são aqueles que amam os filhos e que querem o melhor para os seus filhos, né, e que são aqueles que geram, que botaram no mundo, ou aqueles que criam, enfim, que estão ali, que estão provendo. E eles que sabem e que têm o discernimento para saber quando aquela criança precisa aprender, como ela vai aprender, e isso é uma tarefa dos pais. Então, nós que somos uma maioria, nós somos a maioria. A maioria da população brasileira é a favor da família tradicional. A maioria da população brasileira, é contra o aborto. A maioria da população brasileira é a favor de valores morais. Então, que nós possamos fazer um pouco mais de barulho, porque a Escritura seguinte diz uma coisa interessantíssima, e é uma promessa que o Senhor está sempre dando. Mas eis que, se os habitantes da terra se arrependerem de suas iniquidades e abominações, não serão destruídos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, as consequências dos atos não são uma finalidade imutável,
A gente, tá bom, eu já ouvi até membro da igreja dizer uma coisa dessas. Mas as coisas vão ficar difíceis mesmo, a iniquidade vai aumentar mesmo, não adianta nada a gente fazer nada. Não, mas o nosso papel é fazer uma coisa. E não é uma coisa inevitável. Né? Se nós olharmos aqui no livro de Mórmon, lá no início do livro de Mórmon, Nefe já sabia que ia acontecer, que iam matar, que iam acabar, que o povo nefita, mas eles foram adiando, né? Se arrependendo, e aquela promessa foi passando para as gerações futuras. Da mesmo modo, se nós conseguirmos, se nós abrirmos a nossa boca, demonstrarmos a nossa indignação e conseguirmos fazer com que essas pessoas que estão tentando deturpar os nossos valores sociais, se nós conseguirmos refrear isso, né, nós não precisamos sofrer as consequências que certamente advirão se essas pessoas conseguirem implementar estas agendas maléficas, né, malignas, que elas estão se esforçando tanto, né, como essa agenda da ideologia de gênero, dizer que nem um menino nasce menino, que a menina não nasce menina, é uma coisa horrorosa, que é uma coisa que só trouxe desgraça em todos os lugares que tentaram implantar, ou essa agenda feminista, que também é uma coisa horrorosa, que é uma agenda de colocar homens contra mulheres, é uma agenda de ódio, que não tem sentido nenhum. Então, que nós possamos, né, abrir as nossas bocas, né, e demonstrar que nós somos uma maioria, que somos a favor dos valores morais, dos valores sociais, dos valores tradicionais, né, como o valor da família, o valor do amor dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né, os valores da castidade, os valores enfim, né, todos aqueles valores que o Senhor ele tem ensinado ao seu povo e requerido do seu povo para que nós possamos receber as bênçãos de Deus. E quem gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilha e comenta para que eu possa melhorar o conteúdo desse canal. Muito obrigada!